Olá a todos, bem, hoje vamos falar um pouco mais sobre os temas que nos trazem aqui sobre o nosso curso de Conracing. Explicamos um pouco as diferenças que existem entre o que são, bem, as características de um fornecedor de pagamentos, porque o fornecedor de pagamentos não pode ser avaliado apenas pela taxa de finalização, mas sim por muitos componentes ou variáveis que são importantes na hora de escolher um fornecedor de pagamentos. E, bem, é preciso levar em conta todas as características do Conracing. Então, bem, hoje eu quero falar sobre por que um fornecedor de pagamentos não é suficiente para a operação do Conracing. Uma pessoa de arrecadação de fundos requer e precisa que exista não apenas um fornecedor de pagamentos, mas que exista toda uma plataforma de arrecadação de fundos. A Afros, por exemplo, não é a única, mas é dela que vamos falar em particular. E, bem, de certa forma, isso te explica por que a Afros e não apenas o Gateway é necessária. Então, primeiro, plataformas de captação de recursos são plataformas que possuem algumas funcionalidades, não possuem apenas uma funcionalidade. Elas têm diversas camadas que precisam ser integradas. No nosso caso particular, eles têm que integrar pagamentos, ou seja, facilitar o uso da estrutura de pagamento. Você não deve precisar de nenhum desenvolvedor. O gerenciamento de recorrências normalmente é feito pelas plataformas de pagamentos, com a otimização, a gestão do CRM, a possibilidade de fazer marketing ou engajamento com sua comunidade, a possibilidade de realizar campanhas digitais, que é toda uma estrutura que existe para poder fazer campanhas que vai muito além do formulário de doação, os dados, a análise das informações de como está a sua organização, e de certa forma essas 5 coisas contribuem ou constituem o que seria uma plataforma de congresso. Então, primeiro, bem, quero enfatizar algo que me parece muito didático e que explica por que são absolutamente necessárias. Aqui vocês vão ver, também aqui vão encontrar 2 exemplos de más práticas, certo? Eu risquei a organização para que não se deva seu nome, mas é um exemplo que, de certa forma, me parece importante ressaltar. Qual é o exemplo? O exemplo é, você está pedindo dinheiro, colocando uma conta bancária para que haja doação anônima. Isso acontece. O tempo todo, muitas organizações estão interessadas em dinheiro, não nas pessoas. Então, eles colocam doações lá, conta bancária, tal, etc, etc. Reparem, vocês olham para o estado da sua conta bancária e quanto dinheiro entrou, mas não se pergunte o mais importante, que é quem me doou. O mesmo acontece no outro exemplo que eu mostrava, que é, olha, este é um exemplo real, não é hipotético, parece mentira, mas não é. Isso está no aeroporto da Cidade do México. Claramente ali há dinheiro, mas quantas pessoas estão identificadas? Nenhuma. Portanto, o que eu chamaria de uma campanha não apenas de má prática, é uma campanha inútil, uma campanha que não serve para nada, te traz dinheiro, mas o dinheiro não é o mais importante. O que é o mais importante? Você tem que se concentrar em capturar os dados, você tem que se concentrar em, de certa forma, poder ter os dados das pessoas que vão te doar. Não importa quão pequena seja a doação, para você o mais importante que pode existir é poder construir uma base de dados. Portanto, o seu foco não deve estar apenas no dinheiro. Acima de tudo, deve estar na construção de uma base de dados de doadores, ou seja, na aquisição de doadores. No curso, vamos falar muito sobre isso, sobre como atender os doadores. Então, a aquisição dos doadores, saber quem te doou, poder ter os dados dessa pessoa. Quando eu digo dados, me refiro à mesma coisa que você tem que ter: o e-mail, o telefone. O mínimo que você tem que ter são esses 2 dados para poder contatar com eles, pois é absolutamente necessário. Porque um doador, a pessoa que já te deu uma vez, tem infinitas vezes mais probabilidade de doar do que aquela pessoa que não te conhece. Então, quando você faz uma campanha, o tempo todo temos que fazer campanhas, nós, os arrecadadores, nós somos campaigners. Quando você faz uma campanha, a campanha tem que conseguir falar com aquelas pessoas que já te doaram e pedir doações, porque essas pessoas que já passaram por um processo de te aceitar, eles vão fazer isso novamente. Ou seja, essas pessoas vão te dizer novamente: olha, você sabe o que? Sim, eu quero te doar mais facilmente do que aquela pessoa que nunca te viu. Então, exercício de arrecadação de fundos só começa a ser rentável ou financeiramente viável, pois para que seja realmente um exercício que seja constante, que se repita, quando você tem uma base de doadores plenamente identificada, se você não tem uma base de doadores, não pode fazer arrecadação de fundos. Então, é muito importante que esse foco nos dados exista. Portanto, quando eu faço coisas como, por exemplo, peço dinheiro na conta bancária, não peço o nome, pois isso não funciona. Algo polêmico. Há muitas carteiras em alguns países onde é muito fácil doar. Te mando um IAP, te mando um David Plata, te mando um Bizu. São exemplos de algumas delas. Se essas plataformas não te entregam nome, telefone, e-mail, a pessoa que te doou não serve. Você pode dizer, olha, mas é que todo mundo as usa. Sim, claro que todo mundo as usa, mas isso não significa que seja um mecanismo de compreensão.
Se você vai usá-las, tem que aprender como usá-las e precisa ter processos manuais de verificação dessas doações. Então, do que se trata o processo? Se trata de que você tenha, não importa quantas fontes de doação você tenha. As pessoas que eu faço propaganda pelo rádio, eu mando cartas, faço um evento, faço uma rifa, faço campanhas digitais, mando e-mails, falo nas redes sociais, não importa de onde venha o tráfego, tudo você tem que direcionar para uma ou várias páginas que chamamos de pontos de doação, onde a pessoa, para poder doar, precisa deixar seus dados. Eu nunca vou fazer um processo anônimo, e isso você tem que fazer através da plataforma de arrecadação de fundos, porque através da plataforma de arrecadação de fundos, porque a plataforma de arrecadação de fundos não apenas recebe o pagamento, guarde a pessoa no CRM, integre a pessoa com os mecanismos de marketing para que você possa agradecer. Adicione, né, pontuação ou scoring à pessoa no momento da doação. Classifique a pessoa de acordo com a campanha, de acordo com a origem da doação, integre a pessoa em plataformas digitais, de maneira que sua campanha possa ser otimizada. Nada disso faz uma plataforma de pagamento. Portanto, é muito importante que, em todos os casos, você obrigue a pessoa a passar por esse mecanismo de doação. Caso contrário, você nunca vai conseguir ter um dado integrado. E os dados na arrecadação de fundos são tudo. Lembre-se de que o mais importante é saber quem te doou, quanto te doou, como te doou, e isso vai te dar a possibilidade de crescer. Então, bem, algo importante a se ter em mente, duas coisas muito importantes. Um doador é um ativo de longo prazo. Um doador é algo que entra na minha base de dados e que eu devo trabalhar, cultivar, gerar um relacionamento, gerar amizade, gerar conexão, gerar confiança. É muito importante para que essa pessoa me apoie no curto, médio, longo e até no muito longo prazo. E isso acontece quando as organizações trabalham bem. Portanto, um doador não é o dinheiro que entrou hoje. Essa visão é irrelevante. Não é que me deu US$ 20, ou seja, claro, US$ 20 são a contribuição da sua campanha, mas o mais importante é o que você pode alcançar com essa pessoa a longo prazo. Então, um doador é um ativo a longo prazo. E há algo importante também, na base de dados não há apenas doadores. Na base de dados, há três coisas que identificamos que são os três números mais importantes que aparecem. Você tem leads. É gente que nunca fez doações, mas que está na sua base de dados e está na sua base de dados com permission marketing ou com opt-in, ou seja, está autorizado a que você receba informações dessa pessoa. A segunda parte são doadores únicos, quer dizer que a pessoa fez doações esporádicas, pelo menos uma vez ela te doou. Pode ser que tenha doado várias vezes, mas não tem um pagamento regular. E a parte mais importante da base de dados são os doadores recorrentes, os sócios. Muitas organizações chamam isso de outros nomes, digamos assim, sócios, que são pessoas que te doam todos os meses por meio de um mecanismo eletrônico. Você não precisa pedir autorização todos os meses, mas sim que automaticamente você debita pelo sistema. São talvez as pessoas mais importantes porque são as que te dão estabilidade financeira. Então você tem essas três coisas: doadores anônimos, perdão, doadores únicos, você tem doadores recorrentes ou sócios, e tem as pessoas que não te dão nada, os leads. Então, é muito bom que você tenha claros os conceitos, porque nada, seu trabalho como captador de recursos vai ser poder cultivar essas pessoas para que, se forem doadores, se maximizem a longo prazo, se não forem doadores, se tornem doadores. E bom, então um registro da base de dados pode ser isso. Pode ser um lead, pode ser um doador, pode ser um doador recorrente, um grande doador ou um socializer. Então, eu repito a sequência: um lead, alguém que nunca te doou, pode se tornar um doador. Deixou de ser alguém que não te doou. Pode ser alguém que te fez uma doação única. Pode ser um doador recorrente. Não só vai te dar uma doação única, mas diz: ei, vou te fazer uma doação recorrente todo mês. Pode ser um grande doador que ao longo do tempo te apoia muito de diversas maneiras, não só com muito dinheiro, mas de várias outras formas. E por último, pode te ajudar a divulgar sua causa, que é talvez uma das coisas mais interessantes que vejo. E isso faz com que o registro na base de dados possa ter qualquer uma dessas 5 etapas. Eu posso entrar como lead na sua base de dados, posso entrar como doador único, posso entrar como sócio. Olha, eu estava na rua, você me pediu um face-to-face, eu preenchi e sou um doador recorrente, e assim por diante. Você pode ter muitas coisas. Então, o que é interessante nesse processo, que o trabalho de um captador de recursos está em, independentemente de qual é o estado atual do meu registro na base de dados, como eu faço para que ele evolua para a próxima etapa, há um processo evolutivo, certo? Eu tenho uma pessoa que entrou como lead, como avanço com isso? Se eu entrar como recorrente, como maximizo isso? E se maximizei, como faço para que essa pessoa não só me dê dinheiro, mas também ajude a dar visibilidade à minha causa? E, bem, isso nos leva a algo muito interessante, que é aqui entre fase. E fase é uma série de atividades que eu devo realizar para que essa pessoa se maximize, não acontece sozinha, para que essa evolução ocorra. Por exemplo, se eu recebo um link na base de dados, alguém que me disse:
quero me inscrever no seu boletim, pronto. O que eu vou fazer para que essa pessoa possa, de alguma forma, se tornar um doador recorrente? Então, um doador recorrente, todas as atividades que eu puder fazer para que essa pessoa receba a informação adequada na organização, gere confiança, me crie, queira me apoiar, é o que nós chamamos de Donor Journey. O Donor Journey, normalmente, são atividades que se baseiam em comunicações, onde as sequências de e-mail são as mais importantes, não apenas porque informam a pessoa, mas sim uma sequência predefinida, o que, além disso, coleta scoring e também eu devo fazer a parte dessas sequências de e-mail a nível de comunicações. Eu devo fazer também atividades presenciais e convidar para eventos, esse tipo de coisas, e tudo que é atividade multicanal. Então, todas as atividades predefinidas no momento em que alguém é um lead e não quer se tornar um primeiro doador, é o que eu chamo de Donor Journey da primeira etapa. Digamos que o Donor Journey completo realmente é quando você tem todas as etapas juntas. Assim, você consegue, de alguma forma, gerar esse Donor Journey. Então, algo muito importante, sempre que eu executo esse Donor Journey, algo que eu aprendo é que cada pessoa que entra na minha base de dados interage de forma diferente comigo. Tem gente que nunca abre os e-mails, tem gente que abre todos os e-mails, tem gente que abre todos os e-mails e clica em todos eles, tem gente que é média. Então, quando eu vejo essa interação com minha marca, com minha organização, com minha causa, eu consigo entender quais pessoas têm potencial para se tornarem doadores, porque é daí que eu tiro o scoring. A plataforma de captação de recursos gera um scoring automaticamente. Quanto mais altos, já tem maior probabilidade de apoio, enquanto os mais baixos têm menor scoring. É crucial ter uma plataforma de arrecadação de fundos que suporte isso. Um erro comum é pensar que apenas um sistema de pagamentos é suficiente. Existem muitas razões para isso. Eu gero um score individual de cada registro, então preciso definir um Donor Journey, configurar o scoring. Cada pessoa que entra nos dados tem um score mais alto se me apoiou mais. A soma do Donor Journey em todas as 5 etapas mostra como conseguimos que isso apareça na tela. A aquisição de apoiadores, torná-la recorrente, aumentar doações e convertê-los em socializers. Essas etapas criam um Donor Journey para as pessoas que têm maior probabilidade. Se eu fizer uma campanha de contact center, quem eu convido? A gente que tem maior probabilidade, etc, etc. E bom, digamos que a soma do Donor Journey em todas as etapas, que são 5 etapas, eu vou ver como conseguimos que isso apareça na tela. Então, a aquisição de apoiadores, ou seja, leads, como levar isso à primeira doação, como levar isso a que se torne uma doação recorrente, como fazer com que aumentem suas doações e como convertê-los em socializers. Essas 5 etapas e as interações entre cada etapa criam um Donor Journey e essa experiência pensada em cada uma das etapas, porque não é igual quando eu sou um lead ou quando sou um parceiro. Se eu entro como parceiro, meu discurso é totalmente diferente. E isso é o que faz com que a comunicação e o engajamento com seus doadores sejam robustos. Se você não tiver doadores, eu não funcionarei. É muito importante que isso aconteça e conheço muitas organizações que tentam conseguir doações e não cuidam desse processo. Portanto, o processo não funciona bem. E essas 5 etapas, que é o que dá o nome a Afros, Afros é uma estrutura de marketing, não é apenas uma tecnologia, onde a primeira letra dessas 5 etapas é o que nos permite criar. Essa estrutura, por assim dizer, é a estrutura do ciclo de vida do doador. Essa estrutura evolui com o tempo. Temos em alguns canais como a Great, a U, a Socialize, muitas alternativas. O fato de ter uma base de doadores recorrentes te permite criar um canal de grandes doadores, um canal de doações corporativas, um canal de legados. Se você já tem doadores, constituições, você pode fazer a parte Socialize, peer-to-peer, influências, voluntariado, muitas formas adicionais, onde, às vezes, cada uma dessas bolinhas é um canal adicional. E, bom, digamos que, então, o exercício da arrecadação de fundos é duas coisas, são 2 linhas. A primeira linha é como eu consigo mais apoiadores, e a segunda linha é como eu constantemente evoluo e faço com que meus apoiadores avancem para a próxima etapa, ou seja, fazendo o Donor Journey, etc. Por isso, uma plataforma de arrecadação de fundos é tão importante. Sem uma plataforma de arrecadação de fundos, você não vai conseguir essa evolução. Por isso, é muito importante que você separe conceitualmente o que é uma plataforma de pagamentos, um BSP, porque é apenas uma parte da equação. E isso é o que caracteriza uma plataforma de arrecadação de fundos, porque você precisa dela. E isso que, neste caso, né, fizemos uma descrição muito superficial da plataforma de arrecadação de fundos. Quando você analisa cada um dos casos, por exemplo, na etapa de arrecadação de fundos, há 1000 razões pelas quais você precisa dela. Em contrapartida, uma plataforma de arrecadação de fundos nunca vai oferecer isso. Então, é essencial que entendam a importância da plataforma de
de arrecadação de fundos. Sem isso, você não pode fazer arrecadação de fundos de maneira eficiente. Não é a mesma coisa que um botão de pagamentos, tirem isso da cabeça. Um botão de pagamentos não é uma plataforma de arrecadação de fundos. Um botão de pagamento não vai te permitir criar ou fazer arrecadação de fundos de verdade e você precisa fazer isso bem. Então, você tem uma plataforma de arrecadação de fundos que te oferece muitas coisas, muita flexibilidade, uma experiência incrível para o doador, formulários super poderosos, gerenciamento de muitos tipos de recorrências, formulários em várias páginas do seu site, a criação de jornadas do doador, a criação de pontos de doação, diversos tipos de formulários, não apenas de doação, mas também formulários de leads, a capacidade de ter dados e relatórios, um processo de CRM, um processo para ter autoresponders, sequências de comunicação, newsletters, poder gerar escolas a partir das comunicações, gerar essas duas regiões super importantes, criar páginas web, ter um medidor de relatórios e KPIs dentro de outra plataforma que te permita saber enviar certificados de doação, criar páginas web, gerar projetos especiais, etc. Bom, essa é a minha intenção para hoje. Quero explicar um pouco a importância que tem as plataformas de arrecadação de fundos. A ideia era que vocês soubessem o conceito do que é um gateway de pagamentos, do que é uma plataforma de arrecadação de fundos. Vamos falar sobre os básicos necessários antes de começar a arrecadação de fundos, que são simples, mas é importante ter essa configuração feita. Vamos para a próxima sessão.